Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Vou falar um pouco sobre fé. A fé é um ingrediente importantíssimo na nossa vida. E não só em relação a Deus. E não só em relação a Deus. São coisas assim meio estranhas que eu falo, né? Mas é uma realidade. A fé ela é necessária no dia a dia, no cotidiano, diuturnamente, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Muitas pessoas não creem em Deus, pelo menos em teoria. Não sabemos o que passa no coração, na mente do ser humano. Mas são pessoas que têm fé. São pessoas que fazem coisas extraordinárias. Elas não têm essa fé que nós, pelo menos, dizemos ter, ou em quem dizemos ter, como professamos do nosso jeito, mas são pessoas que têm fé. Vou falar um pouco sobre isso. Muito obrigado a você que está chegando no nosso canal, muito obrigado a você que fez um comentário, a você que dá um like, a você que compartilha, a você que critica. Que Deus o abençoe grande e poderosamente. Sabadão, né? Sabadou, né? Como o pessoal fala, sextou, domingou, sabadou e por aí vai. E sábado é o Sábado com Maria. E hoje, por sinal, aqui no Projeto Maria Santíssima, tem as 1000 Ave-Marias. A missionária, a minha filha Lídia estão rezando as 1000 Ave-Marias, elas não param com esta devoção, com esta oração, onde elas rezam por todos. A oração católica, ela é assim. Ela inclui todos. Falando ou não falando, ela é uma oração que na sua estrutura, ela envolve o mundo inteiro. Então, sinta-se abençoado por estas 1000 Ave-Marias, que ao primeiro sábado de cada mês ela acontece aqui no Projeto Maria Santíssima. E como disse, muito, muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu escrevi uns negocinhos aqui para eu não falar muita besteira, como sempre falo, né? A fé é capaz de realizar coisas que são aparentemente impossíveis. A fé, ela abre canais para a ação de Deus. Imagine, se pessoas que não são cristãs têm fé, um cristão que não tem fé, ele não pode ser cristão. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que muitas pessoas que não são cristãs, que não creem em Deus como nós cremos, mas porque têm fé ao seu modo, à sua maneira, e realizam coisas, meu Deus, mas não é possível, aquele camarada, aquela fulana não vai à igreja, não faz uma oração e diz, todo mundo sabe que é um ateu, que é uma ateia. A fé agrada a Deus. Basta. Mesmo que não seja em Deus, repito-me, como a gente tem fé. Mas porque elas têm fé, a fé agrada a Deus. Agora observe que a fé que muitas pessoas têm, às vezes, e não um pouco é diferente da nossa, às vezes a pessoa se ajoelha, põe a mão postada, aquela coisa toda, fica esperando. Essas pessoas, muitas realizam coisas grandes, porque elas arregaçam as mangas. Elas têm fé. É oração e ação. Porque elas têm fé, elas lutam por aquilo que querem. Elas perseguem os seus ideais, elas perseguem os seus objetivos. Elas não estão dormindo até meio-dia, 1h, 3h da tarde. Cedo elas estão lutando, porque elas têm fé, elas querem conseguir aquilo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então essas pessoas, porque têm fé, repito-me, diferente de nós. E muitos de nós vamos ficar simplesmente chupando o dedo mesmo,
porque nós estamos diante de Deus, nos dizemos cristãos, nos dizemos conhecedores das Escrituras sagradas, mas não temos fé. Não trabalhamos, não produzimos ações concretas para que possa justificar que temos fé. Eu te mostro as minhas obras, tu me mostras as tuas fés, a tua fé. A fé, ela é demonstrada pelas nossas atitudes, pelas nossas obras. Então a fé é capaz de realizar coisas que são aparentemente impossíveis, ela abre canais para a ação de Deus. Ou seja, onde não há fé, dificilmente ocorrem milagres. Jesus não pôde realizar muitos milagres lá no meio da sua cidade, dos seus patriotas, dos seus conterrâneos, porque aquelas pessoas estavam desprovidas de fé. Se por um lado a fé faz a ação de Deus se manifestar, a ausência da fé, ela impede que milagres aconteçam. E ela impede que milagres aconteçam exatamente porque nós nos fechamos. Nós ficamos reativos, né? E achamos que estamos fazendo muita coisa. Não, eu estou pedindo para Deus. Eu estou pedindo, olha, eu estou já não sei quantos dias, não sei quantos meses. A história de Abraão, ela é uma história de fé. É a primeira leitura de hoje. A história daquele centurião do evangelho de hoje, que foi pedir a Jesus pelo seu criado, é uma história de fé. Você percebe, queridos? Como não é uma história, não é uma fé estática, não é uma fé passiva, não é uma fé reativa, é uma fé que age, é uma fé altruísta, é uma fé proativa. E não é fácil ter essa fé proativa. Quando aqueles homens chegaram à casa de Abraão, com aquela palavra de que, naquele mesmo ano, ela daria luz a um filho, conceberia, daria luz a um filho, Sara riu. Eu sei que o riso de Sara, sobretudo quando a gente estuda isso dentro da ótica judaica, há uma justificativa muito grande. Além de ser uma mulher idosa, além do seu marido ser um homem idoso, ela era estéril. Ela não podia conceber, ela não podia gerar. Biologicamente, lhe era impossível. Tinham fatores óbvios, claros, nítidos, que a impediriam de conceber. E ela estava dentro disto, mas Abraão creu. Por isso Abraão se curva, por isso Abraão reverencia, porque ele viu na chegada daqueles homens o agir de Deus. A manifestação de Deus estava acontecendo. Ele creu, ele teve fé, chegou a hora. Será que hoje não está chegando a sua hora também, meu irmão? Deus visita-nos através de pessoas que a gente não imagina. Deus visita-nos através de pessoas doentes, através de forasteiros, através de pessoas desnudas. Deus visita-nos através de pessoas marginalizadas. Quantas pessoas já chegaram aqui? Quantas pessoas já chegaram aqui marginalizadas, excluídas? Inclusive que estavam em casas de recuperação. Eu não esqueço de um dia, um Natal. A gente fez umas coisas aqui bacana para comer, teve condição, a gente fez. Éramos nós, eu, a Lídia, Eunice e Jonatas. E 3 horas da tarde nós estávamos na cozinha ali atrás, ainda era lá, onde hoje é um galinheiro, né? Era lá a cozinha. 3 horas da tarde, chega um senhor aí. Você precisava ver a condição daquele homem, como ele estava.
O Jonatas levou ele para dar banho, deu roupa para ele, vestiu. Eu não esqueço esse dia. E ele chegou aqui pedindo, ele queria comer uma coisa. Não quero dinheiro, me arranja um pouquinho, um prato de comida. Ah, irmão, isso é forte. Isso é forte demais. E tudo aquilo que a gente tinha preparado, a missionária Eunice correu, pegou o melhor prato, pegou o melhor copo, organizou tudo e colocou à mesa, e aquele homem mas comeu, tomou refrigerante. E eu estava ali acolhendo no meu interior aquela presença de Deus, como ele chegou. Quantas e quantas vezes Deus visita-nos e a gente não sabe acolher a visita de Deus, a presença de Deus da nossa vida, porque é um alguém, isso aí é estranho. É o risco que a gente corre. Abraão acolheu bem aqueles homens. E ele creu que aquela promessa de Deus que há anos Deus lhe havia feito, agora estava cumprindo-se. Chegou a hora. Isto é sério, queridos. Deus nos promete algo, o tempo passa, olha a minha idade, olha a minha incapacidade biológica de gerar. Isso não vai dar, não. Foi uma história furada que Deus falou para a gente, mas isso não acontece. Aí, subitamente, chega o emissário de Deus dizendo, olha, vai ser este ano. Meu irmão. Oh, glória a Deus. Antes de terminar este ano, a tua vida vai mudar. Ainda este ano vai acontecer algo extraordinário na tua vida. Eu estou falando isto, não porque eu tenho fé em qualquer coisa. Eu tenho fé em Deus. Eu estou falando para ti a partir desse Deus. Antes de terminar este ano, vai haver um mover de Deus na tua vida, na tua história. Aqueles homens disseram para Abraão, ainda este ano, a tua mulher, aquele plano de Deus, aquela promessa, aquela palavra que Deus te deu, vai se realizar na tua vida. Abraão, eu sei que faz anos, muitos anos. Inclusive tua esposa está rindo. Se aquela época que ela era mais nova, nada aconteceu, imagina agora. Mas vai acontecer. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre a sua palavra, passarão céus e terra, mas as suas palavras não passarão. E a palavra dele, que é a palavra que ele deu na minha e na tua direção, ela está de pé. É possível que nós tenhamos jogado essa palavra por terra. É possível que nós tenhamos ignorado esta palavra. É possível que nós, olhando para nós, digamos, agora é impossível. Se fosse alguns anos atrás, quando eu escutei essa palavra, era possível. Mas agora não tem mais jeito. É agora. Quando todos dizem, quando todas as probabilidades estão dizendo, não tem jeito, Deus vai realizar o seu projeto. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo falou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Acredite, creia. Acredite e creia. Aquele homem, aquele oficial romano, ele não era cristão, era um ímpio. Mas Jesus elogiou a fé daquele homem. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Como tu queres, já aconteceu. Quando ele chegou na casa dele, ele ficou sabendo que naquela hora que Jesus disse aquela palavra, o homem estava curado. Deus vai realizar algo. Deus está realizando algo da nossa vida, da nossa história. Deus nos abençoe. Tchau, tchau.